Mas havia pessoas que faziam coisas terríveis com bebês. Jogavam-nos em uma panela de cobre em brasa e os matavam, gritando e queimando até a morte. Eles faziam isso como uma oferenda ao seu Deus. Isso nunca foi desejado por Deus. Então, o Senhor desceu e mostrou às pessoas como era realmente o coração do Pai. O coração do Pai era para curar, amar, curar, restaurar, alimentar. Ele alimentou os 5.000 para perdoar. Ele perdoou a prostituta, ele perdoou todos que vieram a ele, e ele andou com eles como um amigo em amizade. Agora, este foi o começo da nova aliança. A antiga aliança, cujas regras Satanás usa para manipular as pessoas, a antiga aliança foi abolida e Jesus veio para começar a nova aliança e mostrar a todos a verdadeira natureza de Deus. Quão gentil, quão amoroso, quão curador, quão poderoso. Às vezes, todas essas coisas eram a personificação de Deus em Jesus Cristo, que era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não foi o suficiente para ele ficar pendurado naquela cruz e morrer e ser afastado de seu Pai no momento em que morreu. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele teve que ser abandonado porque estava carregando seus pecados, e meus pecados e os pecados de todos no mundo. E ele teve que sentir essa separação de Deus para pagar pelos pecados do homem. Mas então, ele ressuscitou dos mortos, o que é bem documentado historicamente, bem documentado. E quando você olha para o sudário de Turim, você está olhando para o seu corpo crucificado. Eles até pegaram o DNA e recriaram aquele corpo. Eles foram capazes de fazer isso, obtendo uma amostra do seu sangue. História muito interessante aí. Quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto. E quando o centurião colocou, não a espada, mas a lança em seu lado, porque ele estava morto, o sangue e a água se separaram. Quando se puxou aquela lança, sangue e água saíram jorrando do corpo de Jesus. Ele estava lá em cima por algumas horas e houve um terremoto. E aquele sangue caiu na terra. Foram 6 metros para dentro da terra, porque o terremoto a abriu e caiu no que é chamado de propiciatório, que tinha sido escondido por causa de Nabucodonosor conquistando Jerusalém. Ele tinha sido levado e escondido em algum lugar por Jeremias, eu acho, e estava escondido lá embaixo. E esse era o lugar onde a expiação foi feita. No Antigo Testamento, o sangue de bodes e touros, pássaros. E o que você tem? A expiação era feita no propiciatório. E estava escondido, e ninguém sabia onde estava. Mas naquele dia, quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto que também rasgou o véu no templo, que separava o Santo dos Santos do pátio externo. Ele o rasgou, e esse véu, pelo que eu vi, tinha 30 centímetros de espessura. Uma trama tremendamente grossa que ficava pendurada na frente dos Santos dos Santos. Então, o terremoto aconteceu, e o sangue do Senhor foi derramado, e caiu 20 pés direto para baixo, e caiu no propiciatório que estava escondido abaixo dele. Ron Wyatt o encontrou, e eu acredito que ele está em posse dos fariseus agora. E curiosamente, ele continuou sangrando. Eles não conseguiram parar o sangue depois que o pegaram. Ele ainda estava sangrando, e foi um milagre. Continuou sangrando. Eles não conseguiam parar. Eles cobriram com uma tampa diferente. E o sangue saiu pelas laterais. Então, e outro fato interessante. Quando Ron Wright levou aquele sangue para um laboratório, era sangue seco e endurecido. E deu para os caras lá e disse a eles: coloquem isto e isto neste sangue.
Eles fizeram isso e o sangue ganhou vida. E eles olharam para ele e ele disse: onde você conseguiu este sangue? E Ron disse: este é o sangue do seu Messias. Agora, quando eles examinaram o sangue e olharam os cromossomos para masculino e feminino, DNA normal, cromossomos normais para uma pessoa normal, o pai tem, eu acho, 32 cromossomos e a mãe tem 32, algo assim. Posso não ter o número certo, mas eles têm muitos cromossomos, coisas para o cabelo, o tipo de corpo, os músculos, tudo. Eles têm, esses cromossomos determinaram isso, mas nessa amostra de sangue vivo, havia apenas um cromossomo para o sexo masculino. Não havia nada sobre a aparência, não havia nada para o cabelo dele, seu físico, a cor dos olhos dele, nada disso. Não havia nada. E do lado da mulher, todos esses fatores estavam lá. O cabelo, a cor do cabelo, os olhos, a musculatura, tudo isso estava do lado da mulher. Então, Jesus, quando ele foi concebido através do poder do Espírito Santo, descendo para o corpo, o embrião, quando ele foi concebido, ele recebeu a aparência de Maria, sua mãe. Mas Deus, Pai, deixou um cromossomo no lado masculino, no lado sexual dos cromossomos, para um macho. Isso determinou que ele era macho. Esse é outro milagre surpreendente. Essas são coisas que a maioria das pessoas não sabe, mas são muito poderosas e apontam para a verdade de quem Jesus é. Ele não é irmão de Satanás. Ele é Deus encarnado. Venha com a nova aliança para mostrar o verdadeiro coração de Deus Pai, que não é matar e ser violento. Tudo isso veio dos anjos caídos, mas é amar, perdoar, ajudar, apoiar. Tudo de bom vem de Deus Pai, para aqueles que escolheram fazer o bem. Agora, o problema e este é um grande problema, as pessoas aqui embaixo que dizem que são cristãs, elas só podem manifestar um pouco de Jesus. Elas não podem ser exatamente como Jesus. Então, elas fazem coisas estúpidas às vezes. Elas pecam, elas machucam outras pessoas, elas mentem, elas destroem, elas enganam. Nem todos os cristãos são assim. Mas Jesus os perdoou, mas Ele não os tornou perfeitos. Eles têm que trabalhar nisso. Essa é a nossa parte. Ele nos dá, Ele nos perdoa, Ele nos dá a graça para que possamos mudar e nos tornar como Ele. Então, nós podemos ser amorosos, gentis, e assim podemos curar outras pessoas, podemos fazer o bem no mundo, mas então nós temos que lutar contra a nossa carne, que alguns de vocês sabem. Você quer o que quer, você quer fazer sexo com este ou aquele, você quer ter dinheiro e não se importa em trapacear um pouco para obtê-lo. Eu quero dizer, somos pessoas, não somos deuses, mas Ele nos dá as faculdades para nos tornarmos como Deus. Cabe a nós escolher o que é bom e certo. E Ele nos ajudará com todas as graças que precisamos para mudar nossas vidas e torná-las belas para Ele. Muitas pessoas foram feridas por cristãos e, particularmente, padres que eram gays e tomavam liberdades com garotos terrivelmente. É uma coisa terrível, terrível. Quem você acha que atiça as chamas da carne nas pessoas para fazer coisas assim? Ninguém menos que Satanás. Ele é o único. Ele é o poder por trás disso. Mas o fato é que, quando o fim do mundo chegar, estivermos muito perto, as coisas escritas em Apocalipse, antes do retorno do Senhor, estão todas acontecendo agora mesmo.
Preto e branco, é um fato. Estamos quase no 6º selo em Apocalipse. Vai haver um grande, grande terremoto. Isso vai estar no 6º selo.